Estamos de volta com o nosso querido programa Abrindo a Bíblia na TV, hoje falando da nossa viagem à Espanha, Itália e Paris e França. E eu queria lembrar que nesse belo encontro lá que nós tivemos no Congresso, sexto Congresso Espírita de Valença, cujo tema central foi Somos Todos Almas Imortais. Congresso que teve a abertura de Divaldo Franco, o encerramento de Raul Teixeira, e eu não poderia deixar aqui de registrar nomes como Júlia Zezo, da USE São Paulo, que esteve o tempo todo junto com a Rádio Rio de Janeiro, onde o nosso querido Newton Leal deu um banho de cobertura no Congresso e nos deu a oportunidade de, através de entrevistas, levarmos as nossas mensagens, os nossos esclarecimentos para os meus queridos irmãos aí do Rio de Janeiro, para o Brasil como um todo. Eu queria agradecer a oportunidade, que a equipe da Rádio Rio de Janeiro foi nota 10. O Newton Leal, o seu grupo técnico e o seu repórter ambulante lá no Congresso, estava sempre em dia, entrevistando um ou outro. O Sérgio Felipe deu um banho lá sobre mediunidade durante o Congresso, foi uma das conferências mais procuradas. E a minha querida irmã, doutora Marlene Nobre, com aquele seu sorriso sempre simpático, falou sobre Chico Xavier, foi outro programa, outra coisa fantástica, e esteve conosco na Rádio Rio de Janeiro, trazendo as suas informações, que nós não poderíamos deixar de registrar aqui a importância que esse grupo representou para o Congresso, dando o seu apoio e trazendo o seu testemunho. O grupo da Europa, sobretudo, o Pierre na França, a nossa querida Regina Zanella em Milão, e eles têm sempre uma queixa. Eles têm muita dificuldade de implantar a doutrina espírita lá fora. O espiritismo ainda tem muito preconceito. Eles, inclusive, elas falavam para nós lá no programa da Rádio Rio de Janeiro, nas nossas conversas, que eles sofrem dificuldades imensas porque o espiritismo é visto ainda lá na Europa como um misto de culto afro-brasileiro, com todo respeito, mas eles têm um preconceito muito grande, e os nossos irmãos da Europa lutam com muita dificuldade, sobretudo porque na Europa a mediunidade se ganha muito dinheiro com ela ainda. É uma profissão. Existe sindicato dos médios. Isso tudo é uma dificuldade, inclusive o doutor Nestor Mazotti já esteve conversando conosco sobre isso, pediu até que eu fizesse um artigo à luz do Evangelho sobre o Dai de Graça, que de graça recebeste, nós fizemos, foi até publicado no Reformador, e tudo isso culmina com as dificuldades, mas o Espiritismo está lá devagarinho presente, e o próprio Pierre lá na França, eu até perguntei a ele como é que ele sentia na terra, onde Kardec implantou a doutrina, um preconceito dessa natureza, uma dificuldade de implantação. Ele disse porque o europeu é muito frio. Se eles tiverem que aceitar o Espiritismo algum dia, vai ser pela ciência e não pelo fenômeno. E esse momento está muito próximo porque o doutor Sérgio levou uma mensagem científica, a própria medicina já está trabalhando com a ciência e a espiritualidade, e é por esse lado, com certeza, porque dizia-nos o pessoal da Europa que quando a ciência provar, quando chegar cientificamente, eles se renderão com certeza. Porque eles não têm, como nós temos no Brasil, o sentimento da fé, aquela predisposição que todo brasileiro tem pela sua própria condição mística, de crença, de folclore, de mitos, que nós somos muito chegados a estimular essas coisas, porque o coração do brasileiro é muito dócil nesse sentido e muito receptivo. Não é sem motivo que somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho, como nos fala a obra do Chico Xavier, nesse coisa que tem esse nome. Mas, meus queridos irmãos, foi uma experiência muito boa. O congresso foi, como eu já falei, exuberante, mas quando termina o congresso em Valência, nós voltamos para Madrid
E aí pegamos um voo para a Itália. E aí começa uma parte dos nossos estudos, que nós fomos com 35 pessoas, dirigidos por duas pessoas fantásticas, Márcia Guerreira, que é o nome, já está dizendo tudo, e pela nossa querida Wanda, aliás, desculpa, é Márcia Valente e Wanda Guerreiro. Na verdade, são duas mulheres fantásticas. A Márcia e a Wanda, sobretudo a Wanda, que teve um problema de saúde durante a viagem, mas foi firme até o final, a quem eu agradeço de coração a oportunidade de ter convivido com essas duas pessoas e com todo o nosso grupo, que tanto encantou a mim pela simplicidade, pelo desprendimento. Foi um grupo muito unido. Nós começamos a nossa viagem de Roma, nem do aeroporto lá de Roma, nós já fomos direto para Assis e começamos ali o estudo daquele espírito fantástico que voltou no século XI para reclamar da igreja, para reclamar dos cristãos a autenticidade do Evangelho de Jesus. Este homem humilde nasceu no ano de 1181 em Assis e desencarnou em 1226, no dia 3 de outubro. Ele nasceu em 26 de setembro de 1181 e desencarnou no dia 3 de outubro de 1226. Francisco Bernardone, conhecido por todos nós como Francisco de Assis, deixou um legado maravilhoso e fantástico, digno do nosso registro. E nós vamos, logicamente, não temos tempo suficiente para expor tudo, mas nós vamos, com certeza, nesse programa e provavelmente no programa seguinte, resumidamente mostrar para você o quanto esse grupo, junto conosco, porque eu fazia, o nosso trabalho era de pesquisa, enquanto implantamos o Evangelho em todas as cidades onde passamos, no hotel que nós nos hospedávamos, a Márcia e a Wanda, a Márcia Valente e a Wanda Guerreira, já à noite deixava uma sala reservada para o nosso Evangelho, que era feito sempre às 20h30. E eu queria, vamos dar um pequeno intervalo, mas eu já queria deixar aqui um beijo carinhoso e saudoso no coração de todos esses irmãos que fizeram parte desses 15 dias de pesquisas que vivemos na Itália, na Espanha e na França. Fique conosco, não saia daí, porque nós vamos continuar na terceira parte do nosso programa. Até já!